Olá investidores, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre CRI e CRA. Bom, certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, os famosos CRIs, são títulos de renda fixa e são emitidos por securitizadoras. Esses são os responsáveis pela emissão dos CRIs e também para acompanhar toda a operação. Então a gente não vai encontrar em um banco emitindo uma CRI, um CRI, vai ser no caso uma securitizadora. As CRIs são utilizadas para captação de recursos destinados a financiar transações no mercado imobiliário. Isso é CRI. A CRA já é para o agronegócios. Então as duas são muito semelhantes, eu só vou comentar CRI, mas a CRA é a mesma coisa, só que em vez de a gente pensar num imóvel, a gente vai pensar num agronegócio. Um exemplo bem clássico que muita gente utiliza para entender o que é uma CRI é basicamente de uma construtora. Imagina uma construtora, ela quer construir um prédio, ela vai ter que comprar o terreno, vai ter que construir o prédio e ela já começa a vender antes de ter construído. Ela está vendendo então os apartamentos na planta e ela pretende entregar então esse prédio no futuro, em um determinado prazo. Então ela pretende construir esse prédio e entregar para os seus clientes, mas já está realizando as vendas antes de ter construído. E os clientes vão financiar esses apartamentos nessa compra e eles vão assumir a responsabilidade de pagar as parcelas até o momento que o prédio esteja pronto. Então, através de uma CRI, a construtora ela consegue pagar à vista o prédio, a construção desse prédio, emprestando dinheiro da securitizadora. Então, olha que interessante, a securitizadora vai emprestar dinheiro para a construtora poder construir então o seu prédio, o seu imóvel. E a construtora pode utilizar esses clientes que já estão pagando aí o apartamento para uma forma de seguro para CRI, para CRI. Olha que interessante. Tem um detalhe importante, que as CRI não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, então é um risco maior, tá pessoal? Então aqui tem que se avaliar bastante se vale a pena ou não investir numa CRI. Bom, elas podem ser classificadas como concentrado ou pulverizado. O que é essa diferença? Concentrado é quando um cliente aí possui mais de 20% do CRI. Então se vê que um cliente tem mais de 20%, quer dizer que é centralizado. Tem que pensar um pouco, porque se esse cliente aí tiver algum problema, não conseguir aí honrar os pagamentos, talvez seja um pouco mais arriscada. Já o pulverizado é quando nenhum dos devedores possui mais de 20%. Tá? Então quando você vê uma CRI com mais de 20% em um único cliente, ela é centralizada. Quando você vê que nenhum possui mais de 20%, aí é pulverizado. Bom, elas também podem se dividir em séries. A gente tem a série Sênior, a Mezanino e a Júnior. A série Sênior, ao meu ver, é a menos arriscada, porque ela possui um risco menor, porque ela tem prioridade para receber os pagamentos. Então ela tem uma prioridade. O Mezanino já é um risco moderado, seria o meio termo, e o Júnior é a que possui maior risco. Ela não tem prioridade dos pagamentos, mas ela tem um rendimento maior. Então se a gente pensar em relação ao risco, a Sênior tem um risco menor, o Mezanino tem um risco mediano, vou colocar aqui um risco médio, e a Júnior tem um risco maior. Enquanto aí a gente falar em valor, em rendimentos, vou colocar aqui um V de valor, ela tem um valor baixo também, não tem um valor tão alto. O Mezanino é um médio e o Júnior tem aí um valor, um rendimento, estava colocando V, esquece o R, estou colocando V. O V é um pouquinho maior, tá? Então quem tem o maior risco normalmente tem a maior aí rentabilidade, maior rendimento, tá? Só que eu não acho interessante você investir tudo numa Júnior, porque aí você tem um risco muito alto, Então eu, para ser sincero, gosto mais do Sênior. Então normalmente é dividido em três partes, Uma CRI dividida em Sênior, tem a CRI Mezanino e tem a CRI Júnior. E tem também a única, e aquela que não é dividida em nenhuma, pode acontecer também.
Aí eu colocaria ela mais ou menos entre o sênior e o mezanino, né? Seria série única. Tá? Então ficaria entre esses dois. Então se a gente pensar, a série sênior é a mais segura, série única, que é aquela CRI que não é dividida, seria meio termo. O mezanino também um pouquinho meio termo, e o júnior seria aí a mais arriscada, né? Então tem vários fundos imobiliários que investem em CRI, você não precisa investir, mas é sempre bom você saber analisar, né? E o que eu acho interessante é isso, alguns fundos de imobiliários, né, comentam, né, fundos CRI comentam se a maioria é sênior, mezanino ou júnior. Normalmente eu fujo de fundos imobiliários que tem muito júnior, né, porque eu sei que tem um alto risco. Eu prefiro aí fundos que tenham mais série única ou série sênior, que é a que eu mais gosto. Os CRIs, os CRAs possuem também garantias, né? Pode ser por alienação, por cessão ou por fundo de reserva, né? Alienação basicamente quando você entrega um imóvel como garantia, né? Para pagar aquela dívida. Então se eu não pagar a minha dívida, né? Se a construtora não pagar a dívida, ela vai vender o imóvel, né, e aquele imóvel vai ser utilizado para quitar a dívida, né? Só que tem que ver a qualidade do imóvel e o valor do imóvel também. Por cessão, basicamente seria aí o fluxo de pagamento, né? Seus aluguéis de outro apartamento, por exemplo, né? Vamos supor que uma construtora está construindo um determinado prédio e ela já possui um outro prédio, né? E esse outro prédio possui inquilinos pagando aluguéis, então pode utilizar aquela renda, né, como garantia. E o fundo de reserva não é tão comum, né, não é tão utilizado, mas seria um dinheiro aí extra que seria utilizado aí, no caso da falta de pagamento, né? Então são três opções aqui que a CRI pode utilizar aí, né, que a empresa aí, que a construtora ou que a empresa de agronegócios ela vai utilizar como garantia. E o risco, mano, CRI ou CRA pode ser aí avaliado pelo modelo LTV, né? É basicamente o modelo que vai pegar o valor total da dívida dividido pelo valor total de garantia, né? Então basicamente se eu tenho uma dívida aí de 5 mil, eu tenho um imóvel de garantia de 10 mil, meu LTV é de 50%. Se eu tenho uma dívida de 7 mil e o meu imóvel que eu deixei de garantia vale 10 mil, eu tenho um LTV de 70%. Então dá para ver que quanto menor o LTV, né, quanto menor meu LTV, menor o nível de risco. Quanto maior o LTV, maior é o risco, né? Então a gente pode ver que é um risco menor e que é um risco maior. Bom, aqui eu estou no site da Rico, né? Se quiser você pode criar minha conta, ou se já possui conta, só clicar em entrar, né? Eu já possuo minha conta, eu vou vir aqui em investimentos, renda fixa, vou clicar aqui. Não vou vir aqui em emissão bancária, eu vou vir lá direito, crédito público, e vou clicar. Eu vou marcar aqui CRA e CRI, e aqui eu consigo ver algumas opções. A gente pode ver aqui que nenhuma é garantida pelo FGC, né? Não possui FGC, nenhuma delas possui. Normalmente o governo tenta incentivar investimentos em agronegócios e imóveis, né? Que são áreas extremamente importantes, então eles são isentos de imposto. E aqui a gente pode ver também o vencimento um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais alto o vencimento. Então basicamente são investimentos mais arriscados, né? A gente pode ver que tem uma quantidade de dias muito longe, né? Pode acontecer muita coisa no decorrer desse vencimento, e a gente pode ver por isso pela taxa, né? A taxa já são taxas um pouquinho altas, né? Então a gente dá para entender que tem um risco um pouquinho maior. Bom, aqui eu estou no BTG Pactual, se quiser pode vir aqui no Abra Sua Conta, caso você não tenha conta. Aqui eu já estou logado na minha conta. Vou vir aqui, não, no histórico não, desculpa, aqui em produtos, renda fixa, e aí eu vou clicar em CRIs e CRAs, CRA e CRI, e aqui eu posso escolher até o vencimento. Vou colocar aqui para 2026, né? É o mais próximo que a gente tem nesse momento. Daqui 4 aninhos, né? Tem aqui juros, risco, amortização, aplicação mínima. Vamos colocar aqui 2000, indexado pelo CDI ou IPCA, você pode escolher, né? Aqui eu vou colocar no caso CDI. Já apareceu aqui CDI mais 0,6 e CDI mais 0,7, né? A gente pode ver aqui que eu estou no horário limite, né? Só até as 3 horas eu poderia fazer os aportes. E aqui eu posso ver
o valor seria de 1.037. Bom, aqui eu estou no NuInvest, posso clicar em Quero ser NuInvest, aqui eu já tenho conta, né? Bom, aqui no NuInvest eu vou vir em renda fixa e vou escolher aqui CRI e CRA, né? Vamos ver se a gente tem algumas opções. Aqui eu consigo ver que tem algumas opções, né? IPCA mais 8%, IPCA mais 8% também, IPCA mais 6%, né? Inflação mais 8%, mais 6%. Posso vir aqui em filtros, né? Nesse momento só tem aqui IPCA, não tem nem pré-fixado nem CDI, né? Nesse momento não tem. Bom, vou aplicar aqui mesmo. Posso escolher aqui por menor prazo, né? Aqui a gente pode ver que seria só em 2026, seria o IPCA mais 6% aí, né? Aqui eu tenho uma de 2027, IPCA mais 5%. Então tem alguns IPCAs aqui, né? E aqui, se eu clicar nesse ícone, né, é só para investidor qualificado, tá, pessoal? Então é só para quem tem certificação ou para quem tem um valor alto já investido, tá? Então esse aqui não seria interessante para quem está começando, né? Não faz muito sentido. Esse aqui, vamos dar uma olhadinha nele. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui mais próximo. Esse aqui. Aqui eu consigo ver, posso clicar em investir, né? Consigo ver o valor mínimo, o valor do IPCA, né? Quem é o emissor, data do vencimento, isento de IRF, de imposto de renda, isento após os 30 dias de IOF. Infelizmente o rating não está mostrando aqui para mim, mas esse rating ajuda bastante, tá? Porque assim você consegue saber o nível de risco. Se você tem medo de investir ou você não quer investir R$1.000, você quer investir 10, 100 reais, tem vários fundos imobiliários, né, que são de CRIs. Então, se você quiser investir nesses fundos, você pode estar investindo. Existem também os fundos de CRI, né, os fundos de CRI, que eles basicamente investem aí, em recebíveis imobiliários, né, principalmente em CRIs, em LCI e também LH, né. Tem vários fundos, né? Eles basicamente vão ter uma equipe aí, vai ter um gestor responsável aí para avaliar e comprar ou vender os CRIs, né? Você vai investir então numa parcela de vários recebíveis imobiliários, né? Então você não precisa tomar cuidado com avaliar um CRI por CRI, você precisa apenas avaliar aí o fundo, né? Tem o MXRF11 que você pode comprar por cerca de R$10, o DEVO, o CTPS, o KNIP11, o IRDM11, todos eles cerca de R$100, né? Então tem vários fundos que você pode investir, que eu citei alguns, mas existem muitos outros fundos de CRI que são mais fáceis de você investir, né? Basicamente, só precisa ter uma conta numa corretora, ir lá em renda variável e digitar qual você preferir, né? Tem vários aqui, mas é sempre aconselhável você estudar. Aqui a gente tem uma playlist apenas de fundos imobiliários, né, que são aí um desses tipos de fundos, os fundos de CRI, e você pode ver aqui no card que eu vou deixar para vocês. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima, investidores!